Não importa por onde olhamos, o que vemos só são máquinas. Máquinas conectadas a máquinas, dirigindo outras máquinas, com suas conexões e pareamentos. A máquina estômago processa o fluxo de leite provido pela máquina boca, conectada à máquina seio. Somos todos faz-tudos, dispomos de nossas pequenas máquinas. Dependemos tanto das máquinas para sobrevivermos, como somos compostos por elas. O Ocidente tem há muito tempo apenas se preocupado com o humano. O sujeito cartesiano, cuja mente está separada do corpo, está no centro da filosofia política. Tudo parte dele e, no fim, tudo acaba por se parecer com ele. Como consequência, acabamos nos limitando ao humano, deixando de lado os desejos, os fluxos e as máquinas, os verdadeiros processos que realmente governam a realidade. Dentro de nosso inconsciente temos máquinas funcionando a todo vapor. Dentre elas, temos uma máquina do desejo. Ela é responsável pela produção desejante, e é essa produção que move o mundo. Só que ela foi encoberta pela psicanálise. No lugar dela, colocaram o ID. Substituíram a produção delirante pela representação pervertida. O ID é um arcabouço de desejos secretos, desejos que não podem ser expostos à consciência. Assim, com o ID, o desejo passa apenas a se expressar de maneira analógica, metafórica, nunca de maneira direta, mas sempre por meio de fantasias. Em um sentido, o ID não passa de um grande teatro. Diante dele, nosso inconsciente torna-se uma grande representação, apresentando espetáculos, mitos e fantasias, todas dirigidas por Édipo. Anti-Édipo, então, parte de um outro ponto de vista. Se a história do Ocidente é assombrada pelo defunto do homem molar, por que não olharmos para seu funcionamento molecular, para suas máquinas e a produção do desejo que habitam o mundo? O primeiro capítulo de Anti-Édipo tem uma fama de ser um capítulo obscuro. Mas toda essa discussão sobre máquinas, fluxos, o desejo, tudo faz sentido quando entendemos o projeto do Anti-Édipo. O principal objetivo de Anti-Édipo era criar uma aproximação teorética entre a psicanálise e o marxismo, criando uma nova forma de análise que não reduzisse uma dimensão na outra, fazendo uma ponte entre Marx e Freud. Esse elo conectivo entre os dois é feito através da equalização da produção social à produção desejante. O desejo é produtor de realidades. Não há diferença entre a produção de desejo e a produção social. O campo social é investido pelo desejo, não havendo a necessidade de mediação entre a libido e as forças produtivas. Não há nada entre os dois, apenas há o desejo e o social. Como consequência disso, até as formas mais mortais de organização social são também o produto do desejo. As massas não são ignorantes. A loucura não explica o fascismo. Em um momento, sob determinadas circunstâncias, as massas desejaram o fascismo. O mesmo movimento na Alemanha de 1933 se repete no Brasil de 2020, com os manifestantes pedindo a volta do AI-5. A única forma de explicar esses eventos que correm contra os interesses de classe seria através da análise do desejo, uma análise que só poderia ser feita pela esquizoanálise. A esquizoanálise é aquilo que Félix Guattari chamaria de uma psiquiatria materialista. Ela é materialista pois ela entende o consciente como sendo algo produtivo, algo real diferente do teatro de representações imposto por Freud. Sendo assim, consciente só pode ser entendido de forma maquínica, através de máquinas, de seus fluxos, interrompimentos e da produção de desejo. Como exemplo dessa produção, podemos ver o caso do juiz Schreber. Daniel Paul Schreber é um caso exemplar. Eu digo exemplar não no sentido de que ele é um caso a ser seguido, mas que ele é um perfeito exemplo que mostra os problemas da psicanálise. Schreber foi um juiz alemão diagnosticado com esquizofrenia paranoica. O desenvolvimento da doença em seu tratamento é descrito em seu livro Memórias de um Doente dos Nervos. Essas memórias se tornaram influentes dentro do universo psicanalítico após Freud a usar como estudo de caso. É interessante notar que, em meio aos episódios esquizofrênicos descritos por Schreber, há uma total ausência do pai. Em nenhum momento vemos sua presença. Enquanto Deleuze e Guattari interpretam isso como a prova de que os elementos familiares não são a causa de seu delírio,
Freud vê na ausência do pai uma presença sufocante. O delírio de Schreber seria para Freud causado por essa falta. É isso que faria ele delirar, sonhar com seu médico e traçar constelações e mitologias, tudo em nome da ausência do pai. Não é de se suspeitar que tal análise seja sufocante para o paciente. É por isso que o esquizofrênico sai para caminhar. Há uma grande diferença entre o esquizofrênico trancado na sala do analista e o esquizofrênico caminhando ao ar livre. Não é de se surpreender que a literatura esteja repleta desses casos. É a caminhada de Lenz, de Malone, de Beckett, de Proust. Um esquizofrênico em contato com a paisagem, com a montanha, observando os flocos de neve, respirando o ar puro. Lá fora, há muito mais do que uma triangulação poderia oferecer, do que um consultório claustrofóbico. O que meu pai quer? Pode ele me oferecer mais do que isso? O esquizofrênico diz isso enquanto conectado ao mundo. Tudo à sua volta torna-se uma máquina conectada a seu corpo, e seu corpo torna-se uma máquina entre outras. Pensava que devia ser um sentimento de uma infinita beatitude o ser tocado pela vida profunda de qualquer forma, ter uma alma para as pedras, os metais, a água e as plantas, acolher em si todos os objetos da natureza, sonhadoramente como as flores absorvem o ar com o crescimento e o minguar da lua. Fazendo do seu corpo uma peça para essas máquinas, o esquizofrênico lançou suas raízes a um tempo imemorial. Ele vai além da distinção que separa o homem da natureza, derretendo todo o conhecimento, toda a técnica, todo o desespero causado pela razão. O iluminismo trouxe as trevas à natureza, a separação definitiva entre o eu e o não-eu. Com a industrialização, o conhecimento passa a ser subordinado à técnica e eficiência. A racionalidade iluminista passa a exigir a dominação da natureza através da maestria da técnica, deixando de lado seu efeito colateral, a dominação do humano pelo humano. Mas frente ao caminhar do esquizofrênico, todo conhecimento derrete sob suas mãos. Não existe nenhum conceito fixo, nenhuma experiência externa, mas apenas os processos que produzem essas diferenças, essas máquinas que conectam o humano à natureza e a natureza ao humano. Mas vendo isso, o psicanalista pode exclamar: Hereges, a família paleolítica, ela precede a história. Ela está presente desde o nosso nascimento. É óbvio que ela forma a estrutura, fixa o sentido da história. É claro, tudo isso faz muito sentido. Para isso, o esquizofrênico responde: E como uma bicicleta se move? Qual a relação entre ela e o pênis do meu pai? Não importa a pergunta, Édipo nada tem a dizer sobre o funcionamento das máquinas. A única coisa que ele pode fazer é representar. Ele triangula a realidade, esmagando a produção desejante. Sendo incapaz de entender a voz do desejo, a única coisa que resta a ele é a repressão. O esquizofrênico em seu delírio revela a produção desejante. A esquizofrenia é a matriz básica do inconsciente. Ela é o processo cru da produção do desejo. Isso não quer dizer que somos todos esquizofrênicos. Não se trata de uma romantização, mas de um reconhecimento de que o delírio não seria possível se o inconsciente não fosse maquínico. Mas se esse é o caso, como funcionaria o inconsciente? Como que essa máquina opera? A consciência divide a realidade, colocando-a em seus compartimentos, chamando-os de conceitos. O inconsciente não percebe a natureza dessa forma. Não são elementos separados que constituem sua experiência. O esquizofrênico enxerga o mundo através de processos de produção. Nesse aspecto há uma estranha afinidade entre a natureza e a indústria. Normalmente dizemos o contrário, afinal a indústria extrai da natureza seus recursos, ela polui o meio ambiente. A relação do binário homem-natureza é muito forte, sendo responsável pelas esferas de produção que conhecemos: produção, distribuição e consumo. Essas distinções pressupõem um certo tipo de racionalidade, um certo modo de produção econômica, que acaba gerando uma falsa noção do conceito de produção. O delírio nos mostra justamente o contrário. Não existem circuitos e esferas independentes.
O que é produzido é imediatamente distribuído e consumido, e nada se dá de maneira isolada. O consumo e a distribuição também influenciam no processo de produção. O delírio nos mostra o real significado de produção, estando esse processo presente em todo o inconsciente, na produção de afetos, ansiedades e intensidades. Sendo assim, o processo de produção não pode ser algo secundário, algo exterior à humanidade. Ela é a sua realidade mais íntima, a própria produção do mundo e a produção do humano pelo humano. Não um homem como o rei da criação, mas aquele que é tocado pela vida profunda de todas as formas e gêneros, o encarregado das estrelas e até dos animais que não para de ligar máquinas órgãos à máquina energia, uma árvore no corpo, um seio na boca, o sol no cu, o eterno encarregado das máquinas do universo. O ano solar é um conceito de Georges Bataille criado em um texto do mesmo nome. Nesse texto, Bataille tenta criar uma economia geral que abarcasse todos os fluxos de energia. Eram fluxos libidinais, fluxos de dinheiro, fluxos de esperma. Todos os fluxos imagináveis seriam traduzidos, radicalmente igualizados pela energia solar. Semelhante ao objetivo de Anti-Édipo, a menção do ano solar está diretamente ligada com o projeto de uma psicanálise materialista. A psicanálise materialista busca introduzir o desejo no mecanismo, introduzir a produção no desejo. A esquizofrenia é tradicionalmente entendida como sendo sustentada por 3 conceitos: dissociação, autismo e ser no mundo. O primeiro explica a deficiência, o segundo caracteriza o delírio como sendo completo abandono do mundo exterior, e o terceiro descreve o esquizofrênico como estando preso a seu mundo. O que esses 3 conceitos têm em comum é que se pressupõe uma certa imagem do corpo, um ego cartesiano, um sujeito construído à imagem do poder, que foi subjetivado através da repressão. Por conta do triângulo edipal, Freud não consegue escapar dessa concepção do ego. Em consequência disso, ele não consegue entender o esquizofrênico. Ele passa a desprezá-lo. Para Freud, o esquizofrênico não passa de um animal que confunde palavras com coisas, preso a seu mundo. Mas o que ele acha abominável no esquizofrênico não são seus erros, mas justamente sua resistência à triangulação. A grande descoberta da psicanálise foi a da produção desejante, a produção do inconsciente. O esquizofrênico sabe que a partir do momento em que a triangulação ocorre, perde-se a relação de produção. Édipo enterra a linha de produção, mascarando-o sob uma forma de idealismo. A fábrica produtora do inconsciente é substituída pelo grande teatro burguês, com seus mitos e representações, refletindo os tormentos do ego reprimido. Esse é o grande problema da psicanálise. Ela só consegue enxergar as coisas pela ótica do ego. Tudo no esquizofrênico gira em torno da perda do ego, da falta de uma essência. Em um sentido, tudo gira em torno de uma falta, de uma certa insuficiência do ser. Mas essa maneira de pensar não é originária de Freud. Ela possui suas raízes no pensamento grego. Em primeiro lugar, 3 eram os gêneros da humanidade: o masculino, o feminino e o andrógeno. O andrógeno era então um gênero distinto. Inteiriça era a forma de cada homem, com o dorso redondo, os flancos em círculo. 4 mãos ele tinha, e as pernas o mesmo tanto nas mãos. 2 rostos sobre um pescoço torneado, semelhantes em tudo, mas a cabeça sobre os 2 rostos opostos um ao outro era um só, e 4 orelhas, 2 sexos, e tudo mais como desses exemplos se poderia supor. Eram, por conseguinte, de uma força e de um vigor terríveis, e uma grande presunção eles tinham: voltar-se contra os deuses. Zeus então e os demais deuses puseram-se a deliberar sobre o que se devia fazer com eles, e depois de laboriosa reflexão, diz Zeus: acho que tem um meio de fazer com que os homens possam existir, mas parem com a intemperança, tornando-os mais fracos. Agora, com efeito, continuou: eu os cortarei a cada um em 2, e ao mesmo tempo eles serão mais fracos e mais úteis, pois serão numerosos. Logo que eu disse, pôs-se a cortar os homens em 2. Por conseguinte, desde que a nossa natureza se mutilou em 2, ansiava cada um por sua própria metade e a ela se unia, e envolvendo-se com as mãos entrelaçando-se um ao outro, no ardor de se confundirem, morriam de fome e de inércia em geral, por nada quererem fazer, longe um do outro. Em um banquete temos Sócrates e seus colegas bêbados em uma festa, fazendo um elogio ao amor. Dentre os elogios e as discussões que se seguem, que o amor é o que traz o melhor em nós, de que ele é a mais bela das coisas, que traz a paz e o equilíbrio, temos o elogio de Sócrates que, indo contrário ao de seus semelhantes, caracterizou o amor como sendo uma falta. E essa falta é explicada através de um mito. O andrógeno, essa figura celestial, tentou contra os deuses,
e agora é condenado a viver sua vida à procura de sua outra metade. Amar seria realizar essa busca pela outra metade que nos completa. Apesar da beleza dessa passagem, Platão introduz uma cisão na lógica do desejo. Agora, a produção desejante fica separada do consumo. Para Sócrates, o desejo não é produtivo. Ele é derivado de uma falta, de uma inércia. Só é possível consumir e sermos eternamente consumidos por essa falta. Há algo que o desejo sente a falta, mas ele não pode ser encontrado em nenhum lugar. Se o desejo tem por essência a falta, o mundo torna-se insuficiente. O mundo não contém todo e cada objeto que existe. Sendo assim, há pelo menos um objeto faltando, e esse objeto é aquele que o desejo sente falta. Mas se o mundo não contém esse objeto faltando, onde ele pode estar? Toda vez que a ênfase é colocada na falta, o mundo é duplicado. Cria-se um mundo invertido. Se o nosso mundo é caracterizado pela falta, pela imperfeição, temos a criação de um mundo da perfeição, de formas que nosso mundo apenas representa. Nos tornamos uma cópia imperfeita, seres feitos à imagem de uma transcendência, de uma divindade que corresponde à falta desse mundo. Dessa forma, o ser é tornado insuficiente, ele nunca basta a si mesmo. A psicanálise foi a primeira a explorar essa lógica da falta. A falta não articula a realidade, ela não se traduz em um desejo real. A falta produz fantasias. Para a psicanálise, o que é desejado é uma representação. O nosso inconsciente torna-se um teatro em que pai e mãe assumem o papel de tudo o que é desejado. Sendo assim, o desejo é confinado à esfera familiar e reduzido à necessidade. Ele produz a si mesmo como uma falta e torna-a absoluta, constituindo uma constelação de fantasias, todo um panteão transcendental feito para reprimir a natureza revolucionária do desejo. Em direto contraste com a psicanálise, Deleuze e Guattari concebem o desejo em termos materiais. Se o desejo produz, ele deve produzir algo, e esse algo precisa existir materialmente. Temos que o verdadeiro produto do desejo é o real, a autoprodução do inconsciente. E ele faz isso através das sínteses passivas. O inconsciente é uma fábrica repleta de máquinas. Essas máquinas são comandadas pelas sínteses passivas. Mas elas não se resumem a isso. As sínteses servem a dois propósitos. Elas organizam a produção e elas servem como um critério de imanência. É apenas com o conceito de síntese passiva que o desejo torna-se algo concreto. Se o desejo não vem por uma falta, de onde que vem o desejo? Para não criar um mundo invertido, que Deleuze, em seu livro Diferença e Repetição, delineia o conceito de síntese passiva. A questão da origem do desejo é muito semelhante à questão da origem do universo. Se tudo tem uma causa e nada acontece sem uma causa, então qual foi a primeira causa de tudo? Seja Deus ou o Big Bang, as respostas dessa questão giram em torno da mesma problemática. Ou algo surgiu do nada, ou esse algo sempre esteve ali. Podemos aplicar essa mesma questão para o problema do desejo, e essa é a segunda alternativa que interessa a Deleuze. A síntese passiva foi a forma que ele encontrou para construir uma filosofia da imanência, uma filosofia que não divida a realidade, mas que faz parte desta. A síntese passiva não é um processo mental. Ela ocorre na mente, mas ela é anterior a toda memória e reflexão. Elas operam em nossa mente antes mesmo de sermos conscientes dessa mente. Essas sínteses são constitutivas. Elas estruturam nosso pensamento e são a condição para a percepção do mundo. Elas não possuem consciência, não são passíveis de serem controladas. Elas não possuem propósito nem finalidade. Elas simplesmente agem em nosso inconsciente, da mesma forma como uma máquina. A produção desejante e a autoprodução do real se dão de modo automático, maquínico, anterior a toda a humanidade e pensamento, a toda a história e geologia, constituindo o organismo e constituindo-se nesse processo. Há uma circularidade implícita na produção do desejo. As sínteses passivas constituem o real, e também a si mesmas. Elas são autossuficientes. Elas não precisam de uma causa, muito menos de Deus. É por isso que o inconsciente é ateu. Ele é automático e suficiente. Não falta nada ao desejo, nem mesmo um sujeito. O sujeito não pode ser o objeto do desejo. O sujeito é produto do poder. Sua subjetividade é moldada com base nas instituições que o rodeiam. Seja a educação familiar ou a instrução escolar, tudo à sua volta impacta de uma forma ou de outra a maneira que ele vê o mundo. Eu sou um brasileiro, eu sou um europeu, eu sou branco, eu sou homem. Devo lutar pela pátria, morrer pelos meus irmãos. O sujeito só vem a ser fixado quando ele é reprimido. Ele é formado como um resíduo, um interrompimento da máquina desejante. Ele nasce de forma adjacente a ela, nascendo e renascendo ao longo de cada estágio maquínico que ele perpassa,
continuamente emergindo dela como parte feita de partes. A identidade do sujeito só é fixada quando ele é colocado no centro da produção desejante. Mas isso seria substituir a máquina por suas engrenagens. O sujeito é algo periférico, identificando-se através dos ciclos que ele passa e perpassa, pelas máquinas que ele circunscreve. Somente a fixação quando há repressão, pois ele é um resíduo nomático das sínteses maquínicas. O verdadeiro objeto do desejo é o real, em si e para si. Não há separação entre a realidade psíquica e a realidade física. Dividir a realidade é o mesmo que separar o desejo do mundo, de subordiná-lo e torná-lo subproduto da necessidade. O real não é impossível. Dentro do real, tudo é possível. A falta é criada, ela é planejada e organizada dentro da produção social. A falta não é primária. Em nenhum momento ela está presente como elemento essencial na produção. A falta se infiltra, ela se impregna no processo produtivo, dando origem a monstros, mercados da falta, toda uma economia girando em torno dessa escassez artificial. Tudo em nome do de uma certa classe, de um certo grupo privilegiado que beneficia-se da falta. Anti-Édipo não é somente um livro sobre o inconsciente. Nesse momento do vídeo deu para perceber que todo esse papo de inconsciente maquínico, produção do desejo e Édipo tem algo a mais. Um fundo de realidade? No processo de fabricação da falta, temos a manipulação das necessidades e vontades, criando uma insegurança da satisfação desses desejos. Temos o suficiente para satisfazer a todos, mas o que temos em nossas mãos não passa do mínimo. A parte mais maliciosa dessa operação é a inversão da relação de produção. Eles transformam o desejo como algo secundário na produção, relegando a produção do desejo à produção de fantasias. Uma psicanálise não transcendental, livre de Édipo, só é possível na medida em que considerarmos os elementos produtivos da realidade como pertencendo a uma única realidade, deixando de lado a fantasia em favor de uma mesma ontologia. Ontologicamente, temos o costume de separar o mundo em substâncias. É a matéria, a alma, a substância pensante e a substância extensa. Sempre que fazemos isso, estabelecemos uma hierarquia, favorecemos uma substância no lugar da outra. Estabelecemos uma relação transcendental com o mundo, uma relação que sempre quer escapar dele. Deleuze e Guattari vão pela rota oposta. O esquizofrênico é tanto homo história quanto homo natura. Em sua caminhada, ele passa por uma série de estados, identificando-se com a natureza e com os nomes da história. Eu sou uma pedra e também o rei Arthur. Para eles não há essa distinção. Eles nivelam a realidade a uma única substância, a uma única relação imanente, a uma relação de produtor e produto, criando assim máquinas, entidades produtivas e reprodutivas, multiplicando-se e conectando-se, sempre à procura do desejo. Máquinas desejantes são máquinas binárias. Toda máquina está relacionada a um fluxo contínuo de material. Ou ela recebe o fluxo, ou ela o corta. Ou seja, toda máquina é uma máquina de uma máquina. Elas sempre estão conectadas. Uma máquina produz uma interrupção de um fluxo se ela estiver conectada a uma outra máquina que fornece esse fluxo. Temos aí a lei da produção. Toda máquina funciona com interrompimento de fluxos provindos de uma outra máquina, produzindo fluxos que serão interrompidos por outras máquinas. As interrupções da máquina são a condição de seu funcionamento. Estamos acostumados a um certo modelo de máquina, operando sob equilíbrio, parando apenas quando sua energia esgota. O contrário ocorre com a máquina desejante. A máquina de Anti-Édipo é uma máquina que funciona longe de condições ideais. Enquanto que a máquina termal funciona através da homeostase, do equilíbrio interno, a máquina deleuziana opera através de suas quebras e rupturas. Não é possível trabalhar em equilíbrio com desejo. Apesar de todo objeto pressupor a continuidade do fluxo, todo fluxo de desejo pressupõe a fragmentação do objeto. O desejo, por sua natureza, é explosivo. Por onde ele passa, temos a destruição da antiga ordem. A produção desejante é a própria produção da produção. Uma produção de infinitas conexões transversais que interrompem o fluxo de outras máquinas, criando assim redes de conexão, redes de fluxos que produzem novas realidades. Essa produção é comandada pelas sínteses passivas, e elas operam sob 3 modos: a síntese conectiva, produção da produção; a síntese disjuntiva, produção do registro;
e a síntese conjuntiva a produção do consumo. A síntese conectiva opera sob uma produção contínua, infinita sem fim. É uma operação delirante em um certo aspecto até esquizofrênica. O presente está sob uma constante produção, sempre ultrapassando o limite, indo mais que o além em suas conexões mecânicas. É por isso que Deleuze e Guattari dizem que a síntese conectiva funciona através da conjunção E. E. A conexão nunca possui o fim. Temos a produção da produção. Por onde olhamos, vemos conexões, ligações, séries lineares, binárias, interrompimentos, que logo são seguidos por novas conexões. Ela nunca se cansa, abrindo a possibilidade para as outras sínteses. A síntese disjuntiva, a produção do registro, é o terceiro termo da série binário linear. Na conexão máquina-máquina, há a possibilidade de quebra, de um desvio, de uma mudança de direção que leve a conexão a um outro rumo, a um novo caminho, a diversas possibilidades. A produção da disjunção é inclusiva. Esse é o principal aspecto da produção disjuntiva. O Ocidente é dominado por um certo jeito de pensar, uma certa lógica aristotélica, que vê na disjunção um espaço de exclusão. Ou isso ou aquilo, mas nunca os dois. A disjunção de Antiédipo continua sendo uma escolha, mas ambas as possibilidades continuam disponíveis. O ou não implica exclusão, toda alternativa fica registrada, é sempre ou, quebrando a série linear, permitindo novas possibilidades. Quanto mais conexões a síntese conectiva produz, mais possibilidades se abrem para a síntese disjuntiva. A diferença corre através da série disjuntiva, impossibilitando a estagnação. Pelo fato de as alternativas não se excluírem, o futuro nunca fecha-se em si, nunca pode ser concebido de maneira idêntica ao passado. Por fim, chegamos na terceira síntese, na produção do consumo. É nesse modo de produção que temos a produção do sujeito, mas o sujeito não é o objeto primário da produção. Ele é um resíduo, uma consequência indireta do funcionamento das máquinas. A construção da subjetividade se dá como um resto, como um eco das infinitas conexões e desvios processados pelas sínteses passivas. Em razão dessa infinitude maquínica, o sujeito produzido é um sujeito nômade. Ele difere do sujeito sedentário, criado à face do poder e fixado pela repressão. O sujeito fixado se vê no centro da produção. Ele acredita estar no centro do mundo. Mas o que temos em Antiédipo é uma revolução copernicana. Ah, então é isso? A subjetividade não é o principal produto da produção. Seu objeto é a própria produção, suas conexões impossíveis e diferenças. O sujeito nomádico é um produto secundário, que nem por isso deixa de ser incrível. Ele está completamente aberto para os devires. Ele sente as vibrações da Terra, as intensidades percorrendo o mundo. As sínteses produzidas são consumidas, produzindo um gozo, um êxtase delirante. No momento da produção do consumo, temos o consumo da história, da natureza e do tempo. O sujeito nomádico identifica-se com os nomes da história. Ele torna-se Napoleão, Jesus, Jeanne d'Arc. Os fluxos cruzam seu corpo e ele vê-se na natureza. Ele torna-se a montanha, o rio, o floco de neve. Com isso, o ciclo se fecha. O consumo e o registro voltam a ser inseridos na produção. Produção, produto e identidade da produção-produto. Esse é o terceiro termo da série linear, um enorme objeto indiferenciado. As máquinas desejos nos fazem um organismo, mas o corpo sofre por estar organizado dessa forma. O autômato para e livra-se da massa de objetos parciais que articulava. O inteiro corpo sem órgãos é um improdutivo, estéril, não engendrado e inconsumível. Durante todo esse vídeo eu evitei falar desse conceito, o corpo sem órgãos. Antonin Artaud que descobriu ele. O corpo sem órgãos é produzido na síntese conectiva, como a identidade da produção com o produto. Ele é o tecido de nosso inconsciente, sendo expresso no modo como a mente do esquizofrênico opera e produz. O esquizofrênico é o produtor universal. Ele também produz corpos sem órgãos. Mas ainda não sabemos o que é o corpo sem órgãos. Ele não é o restante de uma totalidade. Ele não é a prova de nada.
O corpo sem órgãos também não é uma projeção e não tem nada a ver com a imagem do corpo. O corpo sem órgãos é um corpo sem uma imagem. Ele não possui imagem, pois ele não é produtivo. Ele está situado no limite da produção. Ele é produzido no terceiro termo da série linear, sendo perpetuamente reintroduzido no processo de produção. A síntese da produção coexiste com a antiprodução. Os dois andam juntos. Há um paralelo entre a produção de desejo e a produção social. Um certo elemento de antiprodução corre ao longo do processo de produção social. Essa antiprodução vem acompanhada de um corpo dos sócios. Os sócios pode ser entendido como a superfície da terra, o tirano ou o capital. A terra foi os sócios das primeiras tribos, o déspota para a produção dos impérios, e agora o capital funciona como sócios da produção capitalista. Toda a sociedade, de uma forma ou de outra, se apresenta como uns sócios, um corpo total em que os fluxos se movem. Os sócios não se limitam a opor as forças produtivas, ele recai sobre toda a produção, formando uma superfície em que as forças e os agentes de produção são distribuídos, apropriando para si a mais-valia da produção e pegando tantas partes como o todo do processo, fazendo com que estes emanem dele como se fosse uma causa sua. Até parece que a antiprodução é a causa da produção. Mas não importa quanto dinheiro seja jogado em um pedaço de metal, ele nunca irá se transformar em um foguete sem os processos reais de produção. Os sócios, como um corpo, formam uma superfície em que a produção é registrada, fazendo com que um processo inteiro aparente emanar da superfície dele. O capital dá a entender que seu financiamento é a causa da produção e não o trabalho. É como se tudo pertencesse ao dono, ao chefe, mesmo que ele nunca tenha trabalhado na linha para produzir aquilo. Seguindo esse discurso que construímos toda uma ideologia, uma fantasia meritocrática. Em um sentido, a sociedade constrói seu próprio delírio através do registro. Mas esse delírio não é completamente falso. O capital é o corpo sem órgãos do capitalista. O capital é o que dá a fórmula que faz o dinheiro gerar dinheiro. É através dele que temos a mais-valia, reproduzindo e espalhando o corpo sem órgãos. As máquinas e os agentes agarram-se ao capital como se o seu próprio funcionamento fosse um milagre dele. Tudo parece que foi produzido pelo capital. Não podemos nos esquecer que o capital é um agente da antiprodução. A produção é contrária ao capital. Enquanto que o capital quer se apropriar dos processos produtivos, o desejo demanda explosão, fluir livremente. Capital é uma antítese da produção. O capitalista é o primeiro a estar ciente disso. Mas quanto mais tempo se passa com o capital sendo uma superfície de registro que recai na produção, mais essa contradição vai se apagando, tornando-se o modus operandi da produção. Esse mesmo processo de tomada de produção pelo processo de registro ocorre com a produção do desejo. O corpo sem órgão se apropria da produção de desejo. As máquinas órgãos agarram-se ao corpo sem órgão, formando uma máquina milagrosa que clama para si toda a força produtiva dos órgãos de produção, estabelecendo um paralelo entre a produção de desejo e a produção social e o corpo sem órgãos. A produção do registro difere da produção da produção. Enquanto que a produção da produção é dominada pela síntese conectiva, a lei do registro é a lei da distribuição. Quando as conexões produtivas passam da máquina para o corpo sem órgãos, entra a lei da distribuição, que faz com que o elemento não produtivo seja um pressuposto natural e divino da produção. As máquinas se anexam no corpo sem órgãos, em pontos de disjunção, fazendo uma rede de novas sínteses. O esquizofrênico escreve em seu próprio corpo essas disjunções, criando um mundo fermentado a numen. Numen é a energia divina, é a energia de produção que se transformou em energia de inscrição disjuntiva. Ele possui uma relação única com a natureza, por isso que ele é constantemente interrogado e examinado. O esquizofrênico está no limite do fluxo de desejos decodificados. É preciso sobrepô-lo com o código social dominante. Toda máquina carrega um código, e esse código determina o funcionamento dela, quais fluxos a perpassam e quais fluxos ela quebra. Esse código é formado por correntes significativas, correntes feitas de sinais de formação polivocal. Nenhuma corrente é homogênea. Cada corrente captura um fragmento de outras correntes, extraindo uma mais-valia de significado. A vocação do sinal é produzir desejo, engenhando-o em todas as direções. A presença de Édipo subscreve os códigos.
O código ganha um novo significado. Ele passa a ser interpretado sob a letra do despótico significante. O significante despótico é o sinal que destrói todas as correntes significativas. Se antes a corrente era aberta e polivocal, agora, sob o comando do significante despótico, ela se torna linear e unilocal. Édipo é um requerimento na consequência da reprodução social. As disjunções são a forma que a genealogia do desejo assume. Em nenhum momento esse desejo é registrado em Édipo. A reprodução social tem como objetivo a domesticação da forma genealógica do desejo. O desejo é explosivo, e isso se manifesta no esquizofrênico. Por isso ele é reprimido, através do triângulo edipal, que é estruturado com base no código social existente. A produção de desejo é um sistema binário e linear. O corpo é introduzido como um terceiro termo nessa série. O corpo sem órgãos é produzido como uma antiprodução. Ele se autoproduz nesse processo. Seu objetivo na intervenção do processo é rejeitar todo tipo de tentativa de impor uma triangulação. Ele é a prova de sua própria produção, e não pode ser produzido pela família. No corpo sem órgãos corre a energia das disjunções, a própria quebra do sistema binário linear, em favor de possibilidades jamais vistas. Esse mesmo processo ocorre no esquizofrênico. Seu corpo é uma superfície no qual as disjunções são escritas. Por seu corpo percorre o númen, a energia de registro, o poder de Deus, que tem o potencial de baralhar todos os códigos existentes. O esquizofrênico, assim, possui suas próprias coordenadas. Seu código não coincide com o código social. O código do esquizofrênico é o código do delírio, o código do desejo, e ele é extremamente fluido. Tanto que o esquizofrênico passa de um código para outro de uma territorialidade, sempre embaralhando os códigos, destruindo as fronteiras. Corpo sem órgãos não é uma entidade primordial. Ele é derivado dos sócios. Corpo sem órgãos é um resíduo da desterritorialização dos sócios. A função dos sócios é codificar os fluxos de desejo e inscrevê-los, canalizá-los e drená-los. A máquina territorial primitiva era inadequada para seu trabalho e foi substituída pela máquina despótica. A máquina despótica reescreve os códigos da máquina territorial, criando reinos e reinados. Nas ruínas da máquina despótica, temos o nascimento da máquina capitalista. Ela difere das duas outras máquinas. Tem como tarefa a decodificação e reterritorialização dos fluxos. A máquina capitalista nasce dos encontros de dois fluxos, os fluxos decodificados de produção, dinheiro, capital, e os códigos decodificados do trabalho, trabalhador livre. O capitalismo gera desterritorializações em massa. Foi assim com o feudalismo, com o sufocamento do feudo e a criação dos pequenos burgos, com o esmagamento do artesanato, com a criação das fábricas e das nações. A desterritorialização e a decodificação são o tecido existencial da máquina capitalista. Sua determinação primária é a sua matéria-prima. A máquina capitalista perpetua a decodificação e a desterritorialização, usando-se de todos os seus poderes. É somente dessa forma que a produção e a repressão podem ser conquistadas. Mas a máquina capitalista é incapaz de prover um código que se aplique a todo o campo social. O capitalismo move-se na direção de uma desterritorialização dos sócios, tendendo a uma decodificação que irá destruir todos os sócios, criando um grande corpo sem órgãos. Nesse sentido, a esquizofrenia é um produto direto da máquina capitalista. A máquina territorial produz a histeria, a máquina despótica o maníaco depressivo, e a máquina capitalista produz o esquizofrênico. A decodificação dos fluxos e a desterritorialização são as principais características do capitalismo. Ele sempre tenta ir ao limite, o que confere a ele um aspecto esquizofrênico. Mas, diferente do esquizofrênico, o movimento da desterritorialização do capitalista é acompanhado de um movimento de reterritorialização. Ele somente tende ao limite, nunca ultrapassando completamente. A desterritorialização do antigo mundo veio na forma da reterritorialização dos antigos valores. O capitalismo aboliu a escravidão, mas transformou-nos todos em escravos. Matou Deus para transformar nossa mente em uma igreja. Sacrificou a subversão em prol da repetição. A transgressão vê-se reduzida a um falso movimento repetitivo, mas lucrativo. Por isso, o capitalismo, ao mesmo tempo que sempre tenta chegar ao limite, constantemente o evita. O capitalismo institui e restaura todo resíduo, artificialidade, imaginário, territorialidades simbólicas, tentando neste processo
recodificar, recanalizar as pessoas que foram abstraídas no processo de decodificação. Tudo recorre e retorna. Os antigos nomes que foram decodificados voltam mais fortes que antes. A família, a igreja, o Estado. O capitalismo depende dessas categorias, mesmo que ele as tenha destruído em um tempo remoto. A primeira repressão cria a máquina paranoica. Esse é o local de um aparente atrito quando o corpo sem órgãos não tolera mais as máquinas desejantes. Cada conexão, cada produção, todo o som da máquina torna-se insuportável para o corpo sem órgãos. É como se houvessem larvas e minhocas por debaixo de seus órgãos, um deus mexendo e remexendo com a configuração de seu corpo. O corpo sem órgãos resiste à organização, ele sofre por estar organizado dessa forma. As máquinas desejantes buscam refúgio no corpo sem órgãos, mas ele experiencia elas como aparatos de perseguição, como uma tentativa conflituosa de organizá-lo. Mas esse conflito é somente aparente. Do corpo sem órgãos, como se fosse um milagre, vemos surgir máquinas, uma máquina milagrosa. Os órgãos são regenerados milagrosamente, atraindo os raios criadores de Deus para si. As máquinas desejantes são substituídas por máquinas de atração e repulsão, iniciando uma nova era, uma reconciliação entre o corpo sem órgãos e a máquina desejante. Nasce a máquina celibatária. A máquina celibatária sucede à máquina paranoica, dando à luz a uma nova humanidade, a um organismo glorioso. Neste processo, o sujeito é produzido como um resíduo ao longo da máquina desejante, confundindo-se com a máquina celibatária. O que a máquina celibatária produz? Quantidades intensivas. A experiência esquizofrênica dessas quantidades intensivas é insuportável, uma glória e miséria experienciada em seu máximo, uma pura intensidade nua, despida de toda forma e contorno. Essas intensidades puras são descritas como alucinações e delírios. O delírio não mente, ele pressupõe um sentir, e é esse sentimento que forma o conteúdo do delírio. Os seios de Schreber em seu Devir Mulher não são um delírio ou uma alucinação, mas sim zonas de intensidade em seu corpo sem órgãos. O corpo sem órgãos é um ovo. Ele é perpassado, cruzado por eixos e limites, latitudes e longitudes, linhas geodésicas transversado por gradientes que marcam transições de devires, com o sujeito se desenvolvendo junto desses vetores. Ele é um nada cheio de zonas de intensidades, potenciais, limites e gradientes, que fazem com que o esquizo se torne quase que como matéria, como o centro ardente da matéria. Nada no corpo sem órgãos é representativo. Esse é o problema de Freud. Ele pega o delírio e esvazia-o de seu conteúdo, sempre apontando para as figuras do triângulo edipal, nunca escutando as palavras do psicótico. Todo delírio, toda palavra é uma vida, uma experiência vivida intensamente, mas tão intensamente que torna-se quase insuportável para o psicótico. A psicanálise acaba por reduzir o esquizofrênico a um saco falante, cortado da vida, transformado em um corpo sem órgãos que se tornou uma coisa morta, ignorando totalmente as intensidades e a experiência. Os pontos de disjunção no corpo sem órgãos formam círculos que convergem nas máquinas desejantes, produzindo estados pelo qual o sujeito passa perifericamente. O sujeito não está no centro. Quem está no centro é a máquina desejante. O sujeito está na periferia, sem uma identidade fixa, sendo identificado pelos estados que ele passa. O sujeito se espalha por toda a circunferência do círculo. A máquina paranoica e a máquina milagrosa criam uma série de estados na máquina celibatária, fazendo com que o sujeito nasça em cada estágio dessa série. Não é que o louco se identifica com as figuras históricas. Ele passa por uma série de estados e são esses estados que se identificam com a história. Ninguém nunca se envolveu tanto com a história quanto o esquizofrênico. A realidade do esquizofrênico nunca pode ser esgotada, sua produção é eternamente sem fim. Tudo é uma máquina para o esquizofrênico, e por isso ele é inerentemente criativo e produtivo. Isso não quer dizer que a esquizofrenia está em todo lugar, mas que a produção desejante está em tudo. A produção desejante é o aspecto do desejo que, se passasse para a produção e a reprodução social, modificaria toda a sociedade para que as sementes da desordem e da revolução crescessem. Por conta disso que só é possível observarmos a produção desejante em seu estado puro, em casos patológicos, como é o caso do delírio esquizofrênico. Em seu estado atual, ele está preso em um resíduo, em uma territorialidade artificial. No escritório do analista, essa territorialidade é reduzida a seu último território,
Mas o esquizofrênico está sempre andando, sempre desterritorializando, chegando nos mais longínquos limites da decomposição dos sócios na superfície de seu corpo sem órgãos. Pode ser que essas peregrinações sejam um jeito do esquizofrênico descobrir a Terra. O esquizofrênico é a produção do desejo como limite da produção social. A produção do desejo e a produção social são dois pontos finais de um devir contínuo da realidade. Entretanto, apesar da produção criar a realidade, as máquinas desejantes, em sua soma, nunca sucedem em formar uma totalidade. As máquinas desejantes resistem a toda forma de subordinação que as dessem um sentido, uma finalidade. Sendo assim, como produzir, pensar, articular fragmentos cuja única relação é a pura diferença, sem apelar para uma totalidade perdida? Como pensar nas máquinas se elas nunca formam um todo? Através da multiplicidade. A multiplicidade é um complexo que não se refere a nenhuma antiga forma de unidade. Ela é uma organização pertencente ao todo. Ela vai além do um e dos muitos, além de toda relação predicativa, constituindo um sistema que não totalize. Totalizar é esmagar as diferenças, deixar de lado o particular em razão de uma ordem. A produção de desejo se assemelha à multiplicidade. Ela é a pura multiplicidade, uma rejeição violenta da totalidade, afirmando a irredutibilidade de qualquer tipo de unidade. Não acreditamos mais na existência de uma totalidade. Vivemos no mundo dos objetos parciais. Não é como se existisse um objeto parcial final que grudasse todos os outros objetos, formando assim uma unidade. Na lógica dos objetos parciais, o todo coexiste com suas partes. Ele é contíguo a elas e é um produto produzido a partir delas e ao mesmo tempo relacionado a elas. O todo, para Deleuze e principalmente Guattari, é uma totalidade que determina e é determinada pelas partes. Os dois coexistem em um certo nível. O objeto parcial tem o potencial de destruir Édipo e sua representação do inconsciente. Isso porque, dentro da lógica dos objetos parciais, o desejo torna-se totalmente aedipal. Quando Dick veio cá pela primeira vez, não manifestou qualquer emoção. Quando lhe mostrei os brinquedos que tinha preparado para ele, olhou-os sem interesse. Peguei num grande comboio que pus ao lado de um câmbio mais pequeno e designei-os com o nome de... Então, pegou no comboio que eu tinha chamado Dick, me empurrou até a janela e disse... Expliquei-lhe que... Largou o comboio e foi meter-se entre a porta interior e a porta exterior da sala. Fechou-se e disse... Repetiu muitas vezes essa correria. Expliquei-lhe que... Quando a sua análise progrediu, Dick descobriu também que a banheira simbolizava o corpo da mãe e que mostrou um medo extraordinário em se molhar com a água. O analista não pergunta sobre suas máquinas desejantes. Ele apenas quer ouvir sobre mamãe e papai. Mas o inconsciente não percebe os eventos como tal. Objetos parciais não são representações, mas sim partes de máquinas desejantes, tendo a ver com o processo e com as relações de produção que são irredutíveis e anteriores a tudo que se conforme com a figura do Édipo. Tanto que a criança, quando brinca, vai além de mamãe e papai. Ela brinca de ser um cowboy, um policial, um mago. Quando a criança cresce, ela torna-se profundamente envolvida em relações sociais que não são mais familiares. Os pais possuem um papel nesse processo, mas não a função descrita por Édipo. No início, o Édipo existe como uma única forma, aberta em todas as direções a um campo social, a um campo de produção diretamente investido pelo libido. Apesar dos pais aparecerem na superfície de registro da produção desejante, eles são somente secundários. Desde o começo de sua infância, em meio aos objetos parciais e às relações não familiares da produção de desejo, a criança possui uma gama de desejos que não envolvem a família. A família é inscrita, forçada à criança. Reduzir tudo a Édipo é deixar de lado o processo da produção do inconsciente. Deixando de lado a produção do desejo e suas condições, que o triângulo edipal tem o papel de gravar o processo, nos prendendo em uma difusa, um edipalismo generalizado que radicalmente distorce a vida da criança e do seu desenvolvimento. Com isso, a psicanálise acaba por colocar a sexualidade em uma caixa de moldes burgueses, dentro de uma relação repugnante, enrijecendo a sexualidade, fazendo-a um pequeno segredo sujo, o segredo familiar, substituindo a fábrica da natureza e da produção por esse teatro privado.
A psicanálise torna-se moralizante, não diferindo de uma igreja medieval. Por isso é preciso ser anti-Édipo. A psicanálise, quando se reduz a um complexo familiar, não é radical. Pelo contrário, ela é reacionária, desenvolvendo um discurso familiar moralizante dentro da psicologia, conectando a loucura com a família, a loucura com a culpa e, nesse processo, separando o louco do mundo, desconectando-o de sua realidade. Ao invés de participar de um processo de real emancipação, a psicanálise toma parte na repressão burguesa, fazendo com que a humanidade não saia do berço, que ela fique eternamente preso a papai e mamãe.